Pode o bem, pode o bem. O podcast do Itabuna do bem. Pode o bem, pode o bem. Uma boa noite a todos, um carinho especial ao nosso amigo Beto Leite. Essa bancada, na verdade, é do nosso amigo Beto. Ele não está aqui hoje porque está cuidando da saúde e a gente pede que a recuperação seja o mais breve possível para que ele possa voltar e abrilhantar ainda mais essa bancada linda que hoje entrevista aqui duas pessoas maravilhosas que eu não conhecia, conheci hoje, Aida e Verônica, que são representantes do Núcleo Espírita Maria Dolores, que é aqui da cidade de Itabuna, e fica na Nova Ferradas, que faz um trabalho maravilhoso e que hoje vai ser projetado pelo Pod do Bem, nosso podcast do Itabuna do Bem, que tem a experiência de levar aos nossos ouvintes as experiências das entidades que cuidam de cuidar das nossas pessoas. E é com muito prazer que eu passo a palavra agora para a Aida, que vai começar, e, iniciando, peço que faça um pequeno relato da história de uma entidade, uma instituição, que nasceu em 77, portanto, tem muito mais vida do que muitas vidas daquelas acolhem. Por favor, Aida e Verônica. Boa noite a todos, boa noite, Pedro, boa noite, Miguelzinho, onde ele estiver. E ele está nos ouvindo. Boa noite a todo esse grupo do bem que, de alguma maneira, torna Itabuna essa grande luz, por isso Itabuna do bem. Queremos também dar boa noite àqueles que nos assistem e agradecer. Imagine você que as pessoas, de um modo geral, quando a gente diz estamos lá em Nova Ferradas, numa instituição que foi fundada em 1977, e as pessoas dizem, que instituição é essa? Eu nunca ouvi falar dessa instituição. Então, hoje, nós estamos tendo visibilidade, inclusive por conta da caridade, do amor, do aconchego do Itabuna do Bem. Queremos agradecer a vocês por terem nos descoberto. Essa instituição inicia com a ideia de um pequeno grupo que fazia parte da equipe do Albergue Bezerra de Menezes, ali junto com o seu Bionor Brandão, Rebouças. Eu conheci. Pois é. E aqueles meninos que ali estavam com ele, alguns trabalhando em reuniões mediúnicas, fazendo um trabalho de caridade junto com o seu Bionor, receberam uma orientação do mentor dele, dizendo assim, vocês precisam fazer um trabalho do outro lado da cidade. Lá, naquele lugar aonde corre a céu aberto o chorume do matadouro. Vão para lá fazer esse trabalho. E aquele pequeno grupo resolveu, então, construir uma instituição. Lembro-me bem, porque eu estive lá, subindo o morro até a praça, nós tínhamos que ter o cuidado de não atolar no chorume do matadouro. Um grupo de quantos, há quase 50 anos atrás, se predispôs a fazer isso? 3 pessoas, basicamente. 3 pessoas, que de repente se somaram outras 3. Para a gente fazer uma diretoria, precisamos de 9 pessoas. Então, ali foi se juntando os amigos, as esposas, que era assim, era o marido e a esposa, o outro marido e a esposa, para poder formar o grupo. E com coragem, eles começaram a construir
aquela instituição. A princípio, o terreno foi uma doação, pode falar o nome? Pode. De Fernando Gomes. Pode. No primeiro momento de Fernando Gomes. Ele disse, olha, construam uma escola que eu dou o terreno. Decidam construir uma escola. Então foi dessa forma que nasceu essa instituição. Hoje nós não temos uma ligação política partidária, a instituição é uma instituição religiosa. Então nós temos muito cuidado por conta exatamente para não perder esse elemento que é o elemento religião. Mas não podemos deixar de registrar esse carinho, essa troca, não é? Em que Fernando disse, não, se vocês construírem a escola, então a escola foi construída por aquele grupo, mas o terreno foi uma doação. Primeiro terreno, nós temos na realidade 3 esquinas na praça, mas uma dessas esquinas foi doação de Fernando Gomes. Não é bacana isso? Fantástico. Iniciaram fazendo sopa, porque naquele tempo a caridade da doutrina espírita, que é o grande elemento que nos mantém unidos em qualquer instituição espírita, é o fundamento da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Então, esses 48 anos, né, de trabalho iniciou com doação de sopa, com doação de farnéis, com um prato de comida, uma comunidade extremamente carente. Quem viu aquela comunidade, vê o que é Nova Ferradas hoje, Nova Ferradas hoje é uma cidade. Uma cidade. Sabe? Mas naquele tempo, hoje nós temos ruas asfaltadas, nós temos ali todas as políticas públicas se instalando pouco a pouco, um cuidado também muito grande do poder municipal, isso não podemos negar, porque é uma parceria que nos fortalece também. Saber que aqueles que cuidamos estão sendo também cuidados pelo poder público. Isso para nós é uma glória. É saber que nós não estamos sós mais. Teve tempo que era só a gente no meio do mato. Nós deixávamos os carros na beira do rio, naquela pista da beira do rio, subíamos às vezes com lanterna na mão para chegar na praça. Hoje nós chegamos o carro e colocamos na porta da instituição, a praça asfaltada. Uma beleza, nós estamos, meu Deus, hoje é tempo de glória, é tempo de alegria, é tempo de festejar. E estando aqui, podendo falar sobre isso, o que nós precisamos no bem é começar. Deixa que a vida dá a orientação e as pessoas vão chegando. Nunca imaginava. Gente, eu olhava na televisão as propagandas do Itabuna do Bem e via aquelas pessoas fazendo movimentos e tal. Eu achava tão incrível aquilo e pensava, como é que faz para chegar até eles? Miguelzinho foi lá. Do nada. Do nada, porque eu nem conhecia ele. Mas é do jeito que ele sempre faz. Pois então, aí ele chega e Na verdade, leva foi enviado. todos. Faz um trabalho maravilhoso e permite que a gente possa mostrar a cara ao mundo. Porque o trabalho do bem, meu amigo, é um trabalho que tem asas. Que tem asas. Essa veio de São Paulo. Verônica tem quanto tempo no núcleo? No núcleo, nós estamos lá desde 2014. Fomos convidados para participar da diretoria. À época, o núcleo estava um pouco desativado, né, com as suas funções,
e precisava formar um novo grupo. Então, em 2014, nós chegamos lá e de lá para cá nós temos feito várias mudanças, né, na estrutura do núcleo, justamente para sair desse papel de apenas ser um trabalho assistencialista, para passar também a ser um trabalho de promoção e inclusão social. Então, seguindo até, inclusive, as normativas que nós temos na Lei Orgânica de Assistência Social de 1996, né, que promove, né, a parte social, né, não só de assistencialismo. Então, a época da distribuição apenas da sopa, das cestas básicas, das roupas e a doutrinária que acontecia, né, teve essa mudança a partir de 2014. Tanto que, se nós olharmos os números que nós temos, em 2014, quando a gente assumiu, nós tínhamos apenas 2 projetos. Eram apenas, né, 25 crianças ali atendidas, 20 mães, 10 famílias. E hoje nós temos, agora em 2026, a projeção de mais de 600 pessoas atendidas, né, indiretamente, diretamente. Então, nós temos 200 crianças, 140 famílias, são 12 projetos que são desenvolvidos, tudo no intuito de fazer esse trabalho, trabalhar a cultura da paz, de trabalhar com o estabelecimento dos valores, né, morais. Então, não numa perspectiva da doutrina espírita, até porque a recomendação justamente que existe no LOAS é pelo Brasil ser um país laico, né, que a gente não professe, né, a religião para aqueles que a gente quer fazer o trabalho. Então, esse é um ponto importante dentro do núcleo. Nós não perdemos a nossa essência de sermos espíritas, somos espíritas, é uma instituição espírita, mas que respeita a diversidade religiosa. E que, pelo que eu entendi, atende não espíritas. Não é necessário que a pessoa seja espírita para ser atendido por um núcleo espírita, que é o Maria Dolores. Você agora deu a entender, e aí é bom que a gente deixe claro para quem está nos ouvindo, a gestão da escola pertence ao núcleo? É uma parceria com o município, a gestão do colégio? Como é que funciona isso? Então, com o tempo, as escolas foram construídas. O município construiu outras escolas, o estado também construiu escola, e aquele local deixou de ser um local escolar. O que nós temos hoje é um dos prédios, uma área de um dos prédios, são, na realidade, um térreo e uma sobreloja, como chama, né? Que é alugado pela prefeitura, onde funciona o CRAS. Então, o CRAS 2, que é o CRAS instalado em Nova Ferradas, eles alugam um espaço nosso para funcionar hoje. A parceria que nós temos é nesse sentido. É institucional. Institucional. A escola, aquela escola do início, já não existe mais lá, nesse local, entende? Então, é nesse lugar que nós desenvolvemos esses projetos. São todos gratuitos. Mas, olha, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, para que outras instituições também possam, de alguma maneira, perceber que caminham, como que nós caminhamos. Às vezes a gente fica reinventando a roda, e outras pessoas já passaram por situações muito parecidas com a nossa. Olha, nós percebemos que havia uma necessidade de fazermos parte dos conselhos de direito. Então, há 12 anos atrás, nós decidimos que deveríamos fazer parte do CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, e o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes,
já que a nossa instituição atende tanto a assistência social, está ligada à assistência, como Verônica colocou, e também trabalhamos com crianças. Então, o que fazer? Como poder fazer esse trabalho sem ferir os direitos? O direito de ter sua própria religião, né? Como poder participar, como poder trazer algo de positivo, não só para eles, como para nós também. Porque eu vou lhe dizer, quem mais ganha somos nós, meu amigo. Porque nós vamos lá, se você pensar, uma criança daquela que corre de um lado para o outro na praça e diz, tia, e vem e lhe abraça, não tem nada que pague isso. Você está entendendo? Aquele carinho, isso é retribuição do que fazemos. Isso é dizer, tá certo o que você está fazendo. E a gente agradece a comunidade, né, de Nova Ferradas e do entorno ali, que nos abraça. Que não há preconceito nem da nossa parte, nem da parte deles. É um respeito mútuo impressionante. É a instituição religiosa mais antiga de Nova Ferradas? De Nova Ferradas é. Não sei se. A eu acho igreja- que sim. A igreja, eu acho que é jovem, a igreja. A igreja eu acho que é É jovem. bem A jovem. de Ferradas eu sei que é mais antiga, O mas núcleo, o Recanto de Potira é novo, feito pela Casa de Guará, também é novo, entendeu? É uma o instituição. núcleo hoje tem, na sua estrutura, quantos membros? 45. 45. Todos voluntários. Desses membros, pra você ter uma ideia, nós temos uns 4 evangélicos, 2 católicos e o resto tudo espírita. E são espíritas, inclusive, de casas espíritas diferentes, não é Diversas. de uma só casa espírita. E essas 9 pessoas, esses fundadores, eles ainda estão lá? Todos já desencarnaram. Todos? Todos. E aí deixaram o seu Todos legado. desencarnaram. E hoje a casa segue atendendo a toda a comunidade. Toda a Nova Ferradas e comunidade. Ferradas. Nova Ferradas, Ferradas, Nova Esperança, Fernando Gomes, Fernando Gomes, Simval Palmeira, Simval Palmeira, até Nova Itabuna, que nós já fizemos Oficinas itinerantes. itinerantes, entendeu? É assim. Olha, vou dizer uma coisa para você. Quando nós entramos, e é preciso que as instituições entendam isso, as que estão organizadas, bacana. Mas, às vezes, essas coisas não são ditas ao público. As instituições, às vezes, ficam batendo cabeça em saber para onde ir, o que fazer. Então, esses conselhos de direito exigem de nós que a gente faça prestações, um relatório do ano e a apresentação do plano anual do ano subsequente. Isso é uma obrigação. Temos que fazer isso. Com isso, nós fomos nos adequando, nós fomos aprendendo, fomos ouvindo outras instituições conselheiras, porque a instituição que participa, que se organiza, com todas as documentações que são exigidas para estar ali naquele conselho, imagine você. Aquilo foi uma escola, e tem sido uma escola para nós. Aprender com outras instituições, aprender com as pessoas que já quebraram a cabeça, que já apanharam, como é que resolve esse problema dessa documentação, como é que consegue esse documento, meu Deus do céu. E aí a gente vai ouvindo, vai vendo quais são os caminhos e diz, nós também precisamos trilhar esse caminho. Então aquele lugar é uma escola. O conselho. Os conselhos. Os conselhos. E são conselhos, veja bem, onde nós temos representantes da sociedade civil e representantes do poder municipal, meio a meio. Nós somos conselheiros dos 2 conselhos. E a gente tem que dizer que é importante participar desse conselho por tudo que nós aprendemos lá e essas transformações que conseguimos fazer advêm exatamente de muitas discussões, do acompanhamento de muita documentação, são leis que são ali sugeridas, lê essa lei, veja isso, veja aquilo outro. Então, aí a gente percebeu que podíamos modificar a nossa instituição, não deixamos de cuidar da família, de cuidar do alimento,
de distribuir verduras, cestas básicas, distribuir roupas, utensílios. Continuamos distribuindo. Mas já vimos que tem uma coisa mais importante do que isso. Eu costumo brincar com a música. Você tem fome de quê? Porque as pessoas têm uma fome diferente dessa, da comida. Até porque, se você olhar as políticas públicas hoje, de alguma maneira, elas já protegem esse campo da fome. Ninguém é mais tão miserável em Nova Ferradas e circunvizinhas que não tenha o que comer. Mas eles têm outras fomes. O nosso auditório, por exemplo, né, e a gente sempre comenta sobre isso, abre uma oportunidade, uma possibilidade das pessoas terem um espaço em Nova Ferradas para levar a cultura, porque as nossas comunidades lá, elas estão, Carente de cultura. Pedro, muito carentes. E diga-se de passagem, o auditório tem capacidade para 400 a 500 pessoas. Sério? Com palco, com camarim, ainda não está finalizado, né? Está em fase ainda de acabamento, tem reboco por fazer, pintura, né? Colocação do piso, então muitas coisas a serem ajustadas, a parte de iluminação, mas é um local, um espaço que a gente prevê que vai poder realmente favorecer aquela comunidade nessa questão da promoção cultural. Fantástico. Porque, assim, no centro da cidade você não encontra um espaço. Tem 1 ou 2 espaços aqui, 3, que você tem essa quantidade de assentos e poucos com a intenção de trazer cultura, que é algo que, por exemplo, no Brasil, eu acho de uma carência, e na Bahia, de uma carência absurda. E em Nova Ferradas? E Nova Ferrada mais não, pelo que eu tô vendo, né? E Nova Ferrada mais não. disponível, Acho que porque a Nova nossa Ferrada nesse ideia- sentido tá melhor que Pois é. Itabuna. Não é nosso, da instituição somente. É da comunidade. É para a comunidade. Porque o que nós precisamos é sentir essa alegria de servir. É sentir essa alegria de saber que o mundo que nós estamos auxiliando a construir é um mundo onde há condições para todos, há alegria para todos. E marcando o nome do auditório, Auditório Leandro Freitas, em Nova Ferradas, ali na Praça de Nova Ferradas. Por que Leandro Freitas? Quem foi Leandro Freitas? Um menino Um menino. um menino extremamente importante nesses últimos anos da vida dessa instituição. A família Freitas, que tem uma construtora em Itabuna, os Freitas, SS Freitas. SS Freitas, eles encamparam esse sonho conosco de construir aquele auditório. E perderam um filho ali com uns 30 anos de idade. E nós realmente sentimos muito a presença, a força dessa família no momento de tanta dor. E sofremos juntos. E também nos alegramos com a oportunidade de poder construir naquele lugar um auditório. E o auditório chegou onde chegou, graças a eles que estavam lá com a gente, porque a gente pega no pesado. Nós somos peão de obra. A gente pega no carrinho, carrega bloco, carrega massa, né? Pinta. Pinta. Somos nós os pintores de lá. E eles juntos com a gente. Então, são pessoas maravilhosas, meu Deus. do Parabéns céu. à família Freitas. Né? E Família aproveitando para registrar linda homenagem os outros também. parceiros, né, que o núcleo também tem. Então, nós temos parceria também com a Academia de Natação, né, Pingo d'Água. Temos também parceria com o Move Vida Estúdio Pilates, que oferece aula de Pilates uma vez por mês para as mães, avós ali, tias que estão com a gente no sábado. O projeto Recriar, que é um projeto também daqui da cidade, que trabalha com, né, brincadeiras, leva... Nosso né, querido Jean, que nosso inclusive querido Jean já com esteve vocês. aqui.
né? Nós temos também a parceria com o MPT, o Ministério Público do Trabalho, também é importante registrar para o público essa parceria. Nós temos atualmente 2 laboratórios de informática que foram conseguidos, né, com verba destinada pelo Ministério Público do Trabalho. Nós fizemos o projeto, conseguimos a verba, então com computadores, 20 computadores de última geração, com toda a infraestrutura, então ar-condicionado, data show, toda a possibilidade de atender aquela comunidade, também nesse ponto importante, que é da inclusão digital. Também é uma preocupação nossa. Fantástico. E aqui a gente faz também a recomendação aos seus parceiros, que também são nossos parceiros, todo mundo que trabalha em prol do bem, né? O Itabuna do Bem sempre trabalha nesse sentido e valoriza os parceiros de vocês como nossos parceiros também. Fazer o bem é o maior intuito do Itabuna do Bem, e agora com o Pod do Bem, podendo levar a toda a sociedade, nesse mundo digital inclusive, esse trabalho que se despreende, se executam aqui na nossa cidade, na nossa região. É um trabalho muito bonito. Eu vou querer conhecer, vou marcar. Vale a pra pena, conhecer. Pedro. É. Olha, lembrando uma coisa que agora me veio à mente, que me emociona muito. Quando fazíamos as distribuições, em um desses momentos de distribuição de cesta básica, porque todas as nossas distribuições são registradas em lista, a pessoa tem que assinar, não é? Todos nós vestimos camisa, as crianças também. Para entrar na instituição, precisa de um crachá, porque elas são evangélicas, a instituição é espírita. Para que não haja nenhum problema com as mães, elas são todas matriculadas, como se fosse uma escola, para que a gente possa ter o devido respeito nessa lista, nessa ficha de matrícula, consta se a criança toma algum tipo de remédio, se ela precisa de algum atendimento, porque também nós nos preocupamos com a criança, com a mãe, com a família. Não é só não é só a criança entrar, não é só a mãe entrar, mas se a criança tem problema, vamos conhecer a casa, vamos saber como é que ela vive, o que é que está acontecendo por lá. Mas veja só, em um desses momentos de distribuição, uma mãe chegou para a Verônica e disse: professora, eles chamam a gente de professor, me ensina a ler a Bíblia. Veja bem, nós não tínhamos nenhum projeto voltado para a alfabetização de adultos. E nós vimos que havia uma demanda imensa. Tem uma das nossas alunas que aos 5 anos o pai disse: larga a escola e vai cuidar dos seus irmãos. Aos 5 anos. E as histórias são as mais diferentes e diversas. E nós estamos, tem 2 anos, não? 2 anos que nós iniciamos esse trabalho, conseguimos conquistar uma professora que se aposentou da UESC, que a professora Sandra Mata Virgem, ela é mestre em alfabetização de adultos. Mas o trabalho que é desenvolvido, as dramatizações que essas mulheres têm apresentado nas nossas mostras O culturais. projeto se chama Mulheres Alfa. Entende? A maneira como elas estão lidando com essas mudanças, a aprendizagem, parece uma coisa impressionante. Você pergunta assim, e elas estão aprendendo mesmo? Meu Deus, elas não estão só aprendendo, elas estão transformando, elas estão ensinando para nós. Cara, é um negócio impressionante esse trabalho, sabe? E a resposta delas. A gente se emociona. E nessa direção de atendimento de mulheres adultas e idosas, a gente tem 5 projetos. Esse que é Mulheres Alfa, né, que é esse projeto de alfabetização, mas nós temos também corte e costura,
tudo gratuito. Cabeleireiro, estética, o projeto que é o estudo da moral cristã, que acontece no sábado de manhã, onde elas discutem as parábolas, né, trabalha vários valores morais. Então, são esses 5 projetos que atendem as mulheres adultas e idosas. Tudo gratuito. Não se paga nada. E para as crianças e adolescentes, são 5 projetos. O que tem 6 turmas, que é que a gente chamou de Cultura da Paz e Valores Humanos, que é algo preconizado pela própria Unesco, né, de se trabalhar com essa cultura da paz, da não violência, da necessidade do cuidar do outro, desse acolhimento. Então, nós temos 6 turmas que são desse trabalho de cultura da paz. Mas aí temos, em paralelo, projeto de pintura, projeto de artes, o projeto de informática, que tem 2 turmas, justamente os laboratórios do Ministério Público do Trabalho. Nós temos 3 laboratórios. Temos 3. Um que a gente já tinha, que é mais antigo, e esses outros 2 mais novos, né? Então, São 3 de informática. de informática. Um para trabalhar diretamente com conteúdo, produção e conteúdo digital, aprender a fazer site, blog, mexer em Canva, fazer folders, cartazes, panfletos. O outro mais a parte de informática básica. E esse terceiro que a gente está montando para que as crianças comecem a trabalhar ali no Paint, né, descobrir algumas coisas na internet. Então, mais básico mesmo, né? E esses profissionais, eles são pessoas do núcleo que se entregam para fazer isso ou contratados pelo núcleo para oferecer o serviço? Nós Todos não voluntários. temos ninguém contratado. São todos Todos voluntários. voluntários. Todos voluntários. Aí você pergunta, como conquista esses voluntários? Ah, é fácil. Pelo que eu estou vendo aqui, é muito simples. Eu estou com vontade de ser voluntário. Faltou só, completando aqui, faltou um projeto importante para crianças e adultos, o da musicalização. Sim. Não é violão apenas, mas vários instrumentos que são trabalhados. Sim. Então, esse projeto da musicalização também é um projeto importante. Eu trabalho com educação e eu sei o quanto é importante a musicalização para aqueles que estão em formação educacional. E é um projeto eu quero conhecer. Vocês vão falando e eu vou sentir vontade de conhecer. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui até para os nossos ouvintes entender. Como é a relação do núcleo? A relação do núcleo com a comunidade, eu já entendi. A relação do núcleo com as outras instituições religiosas dessa comunidade. Como é que ela se dá? Ela é também respeitosa? Ela é harmoniosa? Ela é de parceria? Como é que elas enxergam vocês? Posso? Pode. Não, você pode falar. Pode, fale. A gente é tão apaixonado por aquele lugar, por aquelas pessoas, por aquelas igrejas evangélicas que tem lá. Aquelas igrejas evangélicas são as grandes sementes divinas naquele lugar. Porque imagine você, nós temos 2 monitoras nossas, a gente chama de monitor, que estão conosco agora, entraram criança, e agora elas estão fazendo parte da nossa equipe. E são evangélicas. São evangélicas. Elas dizem assim, professora, lá na igreja nós apoiamos todo o trabalho do pastor. Somos nós que fazemos tudo que diz respeito à A informática, postagem de Instagram, postagem, de tudo Facebook. lá na igreja. Nós estamos tão felizes de fazer a mesma coisa aqui. E a gente conversou com o pastor, ele disse, vá, minhas filhas, façam o trabalho lá também. Isso é interessante, né? Nós- Porque o mundo espírita, e eu sou espírita, né? O mundo espírita sempre foi um pouco sufocado ou distanciado das outras religiões. As outras religiões nem sempre querem, eu não digo nem nos compreender, porque a compreensão ela é muito profunda do ponto de vista da religiosidade, mas elas sempre quiseram estar distantes da religião espírita. E ver essa harmonia lá é muita... Eu acho que a grande resposta aí é porque nós temos uma
bandeira única. A bandeira única do amor. A bandeira do Cristo. Então, essa é aquilo que nos une, né, independente da religião. Então, é o fazer o bem. É isso que importa. Né? Estar ali favorecendo a comunidade, sendo favorecido. Então, acho que é isso que nos aproxima daqueles que estão ali. E eles viram que a gente não quis em momento nenhum e não quer em momento nenhum fazer a imposição das nossas concepções religiosas. Nós só queremos uma coisa naquela comunidade, não é, Aida? É que eles se sintam felizes e que a gente possa dar essa quanto nos possibilidade, sentimos. quanto nos sentimos. Porque eles possibilitam em nós essa felicidade. Pedro, é um negócio impressionante. Você pergunta como essas pessoas se tornam voluntários? Da mesma forma, nós. Eu sempre falo assim, o que me move? Meu Deus, quando dizem eu vou para Ferradas, parece que eu vou para o céu. Entende? É uma coisa que eu nem sei lhe explicar exatamente. Mas o acolhimento que a gente proporciona, a gente recebe da comunidade. Tem gente que brincando me chama de vereadora. Imagine, eu vereadora do Cristo, sabe? É uma coisa tão gostosa, os abraços, você vê que não há falsidade. E a gente vê Dona Maurenita, que é uma senhorinha de 80 e tantos anos, ela diz, minha filha, eu aprendi tanto nesse lugar, eu aprendi a escrever meu nome. Olha como é grato aquilo, sabe? E você saber que você possibilitou uma pessoa de 80 anos escrever seu nome. E com uma grandiosidade de algo que parece ser tão simples para muita gente, é tão grandioso para uma pessoa escrever um nome. Um nome, Um nome. sabe? Saber ler uma Isso deve dar bula um de medicamento. retorno de essa caridade toda que o núcleo expressa naquelas comunidades de lá. Isso deve dar um retorno de paz e felicidade É. e relacionamento com Deus. Deve ser uma coisa fantástica. Mas assim, é um momento único esse aqui que eu estou vivendo hoje. Agradeço novamente ao Pod do Bem, ao Itabuna do Bem, aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores. E que se vocês estejam à vontade para multiplicar esse momento. Esse aqui é um momento muito importante para o Itabuna do Bem, para Miguelzinho, para Alisson, para todos nós do grupo, que é poder fazer isso que você disse no início, Aida, é levar ao mundo essas instituições, esses trabalhos. Eu digo a vocês, ó, eu convivo diretamente hoje com 400 famílias. Eu não acredito que eu tenha 350 famílias que conheçam o trabalho das instituições, das ONGs que eu vejo nessa bancada, que o Itabuna do Bem divulga, e agora o Pod do Bem divulgando. Eu estou muito feliz hoje, um momento muito especial para mim estar aqui com vocês duas, e estou morrendo de curiosidade de Vai fazer ser uma bom. visita, de encontrar um momento. É. E eu já até já sei o que eu vou encontrar lá. É, Uma criancinha disse para a mãe: Mãe, eu quero ir para os Dois Corações, porque nós temos esse coração e a parte da evangelização tem dois corações, é a nossa logo, né? Então a criancinha disse: Eu quero ir para os Dois Corações, e chorando. Mas olha, que é isso? é uma coisa boa atrás da outra, né? É, Uma coisa boa atrás da outra, sabe? É. Quando uma criança fica violenta na sala, lá dentro, e a gente pode chamar a mãe e dizer, mãe, tem um lugar específico mantido pela prefeitura, aonde você pode levar seu filho, cuidar, mas eu não tenho como comprar o remédio, vamos trabalhar para conseguir, mãe. O importante primeiro é você levar para ser medicado, para ser cuidado. Então,
todo esse olhar, esse cuidado, entende? A gente começa a ver que nós somos uma família. Uma família. E é assim que nos designamos, né? Família Nendi, Nendi. que é o Nendi, Núcleo Espírita Nendi. Maria Nendi. Dolores. É. Neide. Você sabe quem foi Maria Dolores? Não. Oh, então. Eu ia até lhe perguntar isso. Maria Dolores. E nós falamos aí umas 3 ou 4 vezes o nome dela. Quem foi Maria Dolores? É uma das fundadoras? Olha, Maria Dolores era um dos espíritos que como se comunicava para o seu Bionô. Sim. E aquela equipe, quando veio para cá, decidiu colocar o nome da instituição, Instituição Maria Dolores. Maria Dolores é uma poetisa baiana. Inclusive, foi moradora em Itabuna, no tempo do café baiano. Isso aí é coisa do passado. E Maria Dolores foi um espírito que psicografou, trouxe muitas mensagens, muitos poemas, muita poesia, através de Chico Xavier. Também Maria Dolores, tempo adiante, foi morar em Salvador e ajudou muito a construção da Mansão do Caminho. Conheci demais. Do Divaldo Franco, né? Quando encarnada, quando ela estava encarnada e morava aqui em Itabuna, ela recebia um espírito que fazia umas curas. Nós temos aí algumas histórias de cura de pessoas que tentaram, dentro da medicina, tudo que foi possível, mas que foram curados. Para quem acredita, não é? Está aí as benzedeiras que não nos deixam mentir. E ali perto de vocês tem uma boa. Pois então, olha aí, tá vendo? Ó. Mas Maria Dolores, você pega as poesias dela, é solidariedade pura, é amor, é compromisso. Fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. É uma verdade. Então, não tinha nome melhor para colocar naquela instituição, porque nós recebemos essa intuição, esse aconchego, esse carinho desse espírito que nós cremos nisso. E sabemos que é o tempo inteiro nos orientando. Não é para ir por aqui, vai por ali, faz assim, faz de outra forma. E tudo tem dado certo. São 48 Para 49, é. 49 anos. 9, E né? Tudo aproveitando- falando ali, né? Logo ali. Aproveitando o gancho, né? Então, nós estamos agora tentando um processo de certificação do ponto de cultura. E o nome do nosso ponto de cultura é Dolores, Poesia e Comunidade. Então, essa poesia, né, justamente por esse lado, né, dessa poetisa baiana, Maria Dolores, e a comunidade nessa inserção dela nesse ambiente cultural. Então, nós estamos aí nesse processo, né, de tentando a certificação, É mas difícil, já nos não é fácil não, consideramos mas- como um ponto de cultura, então, para todos, ponto de cultura, Dolores, poesia e comunidade. Parabéns, parabéns. Eu estou impressionado. Aliás, Itabuna é uma cidade que me impressiona muito, do ponto de vista da caridade, da humanidade, do amor. Eu já andei em muitas cidades espalhadas pelo mundo e no Brasil também. Sou um homem que viajou muito, eu gosto de viajar. Mas toda vez que eu volto para Itabuna, eu sinto minha Itabuna diferente. Oh, que bom. Eu costumo dizer que eu cheguei aqui em 1918. E essa é uma história longa da minha vida. Como você chegou em 1918? Eu cheguei aqui em Itabuna em 1918. E sou extremamente apaixonado por essa cidade. E hoje muito feliz por estar conhecendo esse projeto. Um projeto, pelo que eu estou vendo aqui, extremamente organizado do ponto de vista institucional, extremamente organizado do ponto de vista estrutural, muito, muito organizado do ponto de vista da caridade, da humanidade, da fraternidade, do amor. E eu fico muito feliz em recebê-las aqui. Nós todos ficamos muito felizes em recebê-las aqui. É pena que o nosso tempo está acabando. Foi um prazer maravilhoso tê-las aqui Só hoje. pontuar, E Pedro, eu queria que vocês esse, usassem esse final de tempo. Nós temos aí alguns 15 minutos
dividisse isso para vocês falarem um pouco mais e falar com quem está nos ouvindo agora. É. Falem diretamente com quem está nos ouvindo, está aqui na nossa câmera do lado direito. Falem tudo que vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Só pontuar logo a questão da organização institucional, que é importante, como a Ida colocou, muitas vezes as pessoas não sabem como chegar, por exemplo, ao Ministério Público do Trabalho, de que forma poder conseguir também obter uma verba como essa que nós obtivemos. Primeiro precisa estar com a documentação toda em dia. Então é importante que as entidades elas tenham esse cuidado com os documentos. Todas as certidões negativas, a participação nos conselhos, tornar-se de utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, como nós somos, reconhecido por isso. Então, esses são pontos importantes para que você possa ter acesso a essa oportunidade de participar de editais e conseguir verbas externas e não depender apenas das doações das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, que nós aproveitamos também para agradecer aos nossos colaboradores, agradecer mais uma vez à comunidade de Nova Ferradas. Agradecer ao Itabuna do Bem. Lembrar da pessoa de Célio Querçu. Célio Querçu, que a gente não pode esquecer que foi ele o intermediário entre o Nende e Miguelzinho, não é? Ele que nos apresentou e apresentou também o Nende a Miguelzinho, o Célio. Célio é um entusiasta, não é? Mas olha, nós temos um Pix, não custa nada. Não, fiquem à vontade. Não é? O nosso Pix é o nosso CNPJ, Verônica. 13 235 510 1000 contra 90. Então, repetindo mais uma vez, 13 235 510 1000 contra 90. Também está lá nas redes sociais, nós temos um site, conseguimos um domínio muito bom, www.nende.com.br, foi assim inédito conseguir, conforme o nome, o nosso Instagram também, que a gente mantém bastante atualizado, quer ver as novidades, as nossas mostras culturais, que a partir desse ano nós começamos a fazer mostras culturais, já tendo esse auditório, mesmo ainda não acabado, aproveitamos para pedir ajuda, para finalizar a parte estrutural. Então, é isso. Queremos agradecer, então, o CDL também. Nós recebemos aquelas antigas... Carlinhos. Menino, olha, aquelas antigas cadeiras lá do CDL. Do Cine Itabuna, do Cine Itabuna. Você lembra aquelas cadeiras? Lembro. Meu Deus, estão lá! É. Estão lá aquelas cadeiras, deram um charme ao nosso auditório, precisa de ver. Agradecer a Eribaldo. Eribaldo. Ô, parceiro bom danado, esse menino, viu? Nós temos feito aí também uma campanha sobre o imposto de renda, que fosse destinado ao conselho, para que o conselho possa fazer editais de chamamento. Vocês já estão inscritas na Receita Federal para receber os... Nós somos do conselho, então nós só recebemos via conselho. Tá. Eu estou presidente do CNDCA. Parece que em Itabuna, se eu não me engano, só tem uma instituição, que é um conselho que está cadastrado lá na Receita. Mas o dinheiro entrando no conselho, vai ser possível o conselho fazer edital de chamamento para as instituições que tiverem com sua documentação certinha, estiverem ligadas ao conselho, porque nós somos conselheiros. Tem eleição para entrar, as instituições precisam ser eleitas. Coisa séria. Valeu a pena a gente entrar no conselho e conhecer essa realidade. Vale a pena toda instituição séria chegar perto, para poder conhecer essa outra realidade que a gente não conhecia. Mais um recado também para aqueles que nos escutam, é a nota premiada da Bahia. Pode se cadastrar no site da nota premiada. Além de você concorrer prêmios, você também pode colocar a nossa instituição, Núcleo Espírita Maria Dolores, como uma das beneficiadas. Então, toda vez que você informar seu CPF lá, a nota,
tem os valores correspondentes, chega na nossa instituição, é um repasse que é feito pelo governo. Então, isso é sério também. Então, nota premiada da Bahia. Bom, Fantástico, não é bom? fantástico. E é bom também a gente poder dizer a outras instituições que nós já temos essas realidades lá, para não ficar reinventando a roda, não sabe para onde corre. Não, vocês foram Entendeu? falando aí e veio me posicionando aqui. Depois eu quero conversar com o Miguelzinho e com o Alisson para ver se o Itabuna do Bem promove um seminário, um workshop, Ah, em que a vai ser gente bom possa demais. unir essas instituições, trocar experiências, trazer pessoas de fora da Receita Federal, trazer pessoas Exatamente. da Associação Comercial, do CDL, Muito bom. do SEBRAE, para que possa fomentar isso entre as instituições, para que elas possam se organizar como a gente sabe que algumas instituições ainda não conseguiram chegar nesse patamar de estar com sua documentação organizada e conhecer todos esses ambientes em que possa se promover aí recursos para fomentar, dar continuidade à fomentação do trabalho que se faz. Olha, É um desafio aí para o Itabuna do Bem, Muito criar bom. um seminário, um Muito bom. workshop, no sentido Tamo de estar junto, tamo junto. organizando isso aí. Muito Vamos bom. lá, seu Alisson. Eu vou lhe dizer uma coisa, Pedro. Nós temos que agradecer publicamente a Cláudia, do Núcleo Cuidar, Sim, porque aquela menina, vou lhe dizer, tem um coração de ouro. A gente chega lá, chorando as tamancas. Cláudia, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Aí ela vai, mostra como é. Essa nota premiada, a gente chegou lá por conta das orientações que ela deu. O MPT, ela também nos orientou. Então, a gente tem conseguido caminhar conversando com alguém que faz parte do conselho, porque ela faz parte do conselho, dos 2 conselhos que nós estamos, mas ela é aberta. Entende? A gente precisa trocar essas figurinhas. Eu quero dizer isso para a comunidade. fica à vontade. Nós não somos concorrentes. A sua instituição não é melhor que a minha, e a minha não é melhor do que a sua. Nós que estamos aqui querendo cuidar do outro, mas cuidar de nós também. Porque quando a gente cuida do outro, nós estamos cuidando da nossa saúde mental, nós estamos cuidando da nossa saúde emocional, nós estamos cuidando do nosso sentimento. Verdade. A gente não vai só lá para dar, não, a gente vai também para receber. Não é à toa que se diz que é dando Que se que se recebe. recebe. Né? Então, olha, os nossos voluntários são aqueles que doam basicamente uma coisa que para nós é a mais importante de todas as coisas na nossa instituição. Chama-se o tempo. Esse tempo disponível para cuidar do outro, esse tempo disponível para se dedicar à instituição, esse tempo disponível para muitas vezes deixar de fazer uma viagem ou deixar de fazer um curso para estar ali conosco. Então, o tempo. Então, você que está adoecido, que está depressivo, que está necessitado, tem muitas instituições precisando de você. Vai lá buscar o remédio. É assim que o Núcleo Espírita conquista as pessoas para serem trabalhadores voluntários. Somos todas figuras adoecidas. Nós estamos lá não é porque nós somos os bons, não. É porque nós precisamos de remédio. É por isso que nós estamos lá. Faça você também a mesma coisa. Procure uma instituição. Quer trabalhar com criança? Procure instituição que tenha criança. Quer trabalhar com velhos? Meu Deus, os abrigos precisam de nós. Nós estamos, inclusive, lá fazendo um trabalho com o Balduíno de alimentação. Nós servimos um almoço, porque eles saíram na televisão pedindo. Sexta-feira. Meu Deus do O almoço é preparado lá no núcleo e é levado para o albergue. Balduíno. Aproveite que você está adoecido, porque a doença não é um demérito, não. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, nós estamos vendo como o mundo está adoecido. Aproveita para ir buscar o remédio em uma instituição. Dá uma olhada nos podcasts aí do Itabuna do Bem, para você conhecer de perto as instituições. E diz assim, escolhi esta, e vai.
porque estão todas abertas, precisando de você. Fantástico. Fantástico, perfeito. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Agradecer os nossos apoiadores, nossos ouvintes, nossos patrocinadores e dizer que hoje a gente encerra esse programa e não tem como encerrar de outra forma. Acho que com um recado grandioso que foi dado agora por Aida e por Verônica, eu quero encerrar esse programa agradecendo a presença do núcleo, na pessoa delas duas, e dizendo a todos vocês, sem caridade não há, terminem, salvação. Sem caridade não há salvação. Façam o que a Aida disse. Se entreguem. Busque nas instituições da nossa cidade o grande remédio para a alma de vocês. Um abraço grande e uma boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigado. Pode o bem, pode o